Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho de divisão de números inteiros, tá? Vocês estavam acostumados a usar o sinalzinho de divisão assim, né? Dois pontinhos com tracinho no meio, né? O que vai acontecer agora? Esse tracinho do meio aqui, ele vai sumir, tá? A divisão agora, a gente vai usar somente os dois pontinhos. Tá? Então, toda vez que aparecer os dois pontinhos, a gente vai fazer continha de dividir. Então, guardem isso agora. Divisão vai aparecer apenas os dois pontinhos. Tudo bem? A divisão de números inteiros, a gente usa a mesma regrinha que a gente usava na multiplicação, tá? Então, vamos começar a falar quando a gente tem sinais iguais, tá? Então, ó, suponha que eu queira fazer mais 10 dividido por mais 2, certo? Vou fazer a continha de dividir. 10 eu divido por 2, ou seja, na tabuada do 2 eu tenho 10? Tenho, né? 2 vezes quanto? 2 vezes 5. Então, 10 dividido por 2 é o 5. Se eu tenho sinais iguais, ó, esse é mais e esse é mais, o resultado vai ser mais, tá? Então, ó, na divisão, sinais iguais é sempre positivo, tá bom? A mesma coisa aqui, ó, mais 145 dividido por 5. Como é que eu faço essa continha? A gente vai ter que fazer a continha de dividir. Então, nós vamos vir aqui, ó, 145 dividido por 5. Como que a gente faz isso? Vamos começar aqui. 1 não dá para dividir, pego 14. Tem 14 na tabuada do 5? Bom, 14 não tem, mas tenho 10. 10 na tabuada do 5 é 5 vezes 2. 5 vezes 2 é 10, vai sobrar um restinho de 4. Abaixo o 5. Aí agora eu vou pensar no 45. 45 tem na tabuada do 5? 45 na tabuada do 5 tem e é o 9. 9 vezes 5, 45. 45 para 45 sobra 0. Ou seja, aqui vai dar um resultado de 29. Positivo aqui, sinais iguais, o 29 é positivo, tá bom? E se os dois sinais forem menos? Mesma coisa, ó. 5 dividido por 1, qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, né? Negativo aqui, sinais iguais, positivo. Tá? Então, mais 5 o resultado. Aqui, ó, menos 96 dividido por 3. Então, vamos fazer aqui, ó, 96 dividido por 3. Pego 9. Tem 9 na tabuada do 3? Tem. Quem vezes 3 dá 9? 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 3 dá 9. Então, sobra 0. Abaixo o 6. Tem 6 na tabuada do 3? Tem, é o 2. Então, 2 vezes 3, 6, sobra 0. Então, esse daqui dá 32. Como os dois sinais são iguais, ó, o resultado é positivo também, tá? Então, o que eu tenho que guardar? Sinais iguais, o resultado é positivo. Ou seja, se eu tiver mais e mais, o resultado é mais. Se eu tiver menos e menos, o resultado também é mais, tá bom? Vamos ver agora o que acontece quando o sinal é diferente, tá? Olha aqui, sinais diferentes. O que vai acontecer? Se os sinais forem diferentes, o resultado é menos, é negativo, tá? Ó, mais 60 dividido por menos 4. O que eu vou fazer? 60 dividido por 4. Vamos fazer a conta. Pego 6. 6 tem na tabuada do 4? 6 não tem. Antes dele tem o 4.
4. Na tabuada do 4 é 4 vezes 1. 4 vezes 1 é 4. Para chegar no 6, sobra 2. Abaixo 0. Ficou 20. Tem 20 na tabuada do 4? 20 na tabuada do 4 tem, que é quem? 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20, sobra 0. Então, deu quanto isso aqui? 15. Ó, só que os sinais, ó, um é mais e o outro é menos. Sinais diferentes. Então, o resultado é menos. Mais 8 dividido por 2. 8 dividido por 2. 8, 2 vezes quanto dá 8? 2 vezes 4. Então, 8 dividido por 2 dá 4. Olha o sinal. Um é mais e o outro é menos. Então, sinais diferentes. O 4 é negativo. Aqui tá errado. Aqui é dividido. A professora fez errado. Então, ó. Menos 1 dividido por mais 1. Menos 1 dividido por mais 1. Quer dizer, 1 dividido por 1. Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1, né? Então, ó, negativo com positivo, sinais diferentes, negativo. Aqui, ó, 90 dividido por mais 3. Vamos fazer a conta, ó. 90 dividido por 3, ó. 9 por 3, 9 na tabuada do 3 é o 3, né? 3 vezes 3, 9, abaixo o 0. Abaixou o 0, põe na chave, tá? E sobra 0. Então, aqui deu 30. E o sinal, ó, menos e mais. Sinal diferente, dá negativo. Então, aqui, ó, guardou sinais diferentes, resultado negativo. Então, o que que a gente viu? Se eu tiver mais e menos, o resultado é menos. E se o menos estiver na frente e o mais depois? Não interessa a ordem. O resultado é sempre negativo, tá bom? Expressãozinha numérica, tá? Suponha que eu tenha isso aqui, ó. 10 vezes 2 dividido por menos 1. O que eu vou fazer primeiro? O vezes, que tá aqui, ou o dividido que tá aqui, tá? Entre a divisão e a multiplicação, a ordem é aquela que vem primeiro, tá? Então, quem que eu vou fazer primeiro? O que aparece primeiro, que é quem? O vezes, ó. O vezes não aparece primeiro, então eu vou fazer a continha de vezes, que é que me aparece primeiro. Então, eu vou fazer 10 vezes 2. Então, 10 vezes 2, 20. Olha o sinal. Os dois sinais são iguais, então 20 é mais, tá? Copio o que eu não usei. O que eu não usei? O dividido por menos 1, tá? Sobrou só a divisão para eu fazer. Então, é a divisão que eu vou fazer. Então, 20 dividido por 1, qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, né? Então, é o 20. E aí, eu vou ver o sinal, ó. Esse é mais e esse é menos. É diferente. Se é diferente, ele é negativo. Então, ó, tá aqui, ó. Essa expressãozinha, o resultado é menos 20. Tá bom? A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho menos 20 dividido por menos 10 vezes menos 3 dividido por menos 2. O que aconteceu aqui, ó? Divisão, depois multiplicação, depois divisão de novo. O que eu vou fazer? Na ordem que aparece, todas elas, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer a divisão, que é a que aparece primeiro, tá? Então, ó, 20 dividido por 10. Quem que é o 20 na tabuada do 10? É o 2, né? 10 vezes 2. Ó o sinal. Esse é menos e esse é menos. É sinal igual. Se é sinal igual, o 2 é positivo, certo? Aí eu copio o resto, ó. Eu tenho vezes menos 3 dividido por menos 2. Tudo bem?
Aí eu vou fazer o próximo. Quem que é o próximo primeiro que aparece? O vezes, tá? Vou fazer mais 2 vezes menos 3. Aqui, ó, 2 vezes 3, 6. Olha o sinal. Esse é mais e esse é menos. Sinal diferente, o resultado é menos, certo? Vou copiar quem eu não usei ainda. Quem eu não usei? O dividido por menos 2. Para terminar, só me sobrou a divisão agora. 6 dividido por 2 dá, na tabuada do 2, o 6 é o 3. 2 vezes 3 dá 6. Olha o sinal. Esse é menos e esse é menos. Sinais iguais. Sinais iguais, o resultado é mais. Ou seja, essa expressãozinha deu o resultado mais 3. Tá bom? Mais expressõezinhas pra gente aqui. Ó. 20 dividido por 5 menos 7. O que está acontecendo aqui? Eu tenho uma divisão, mas eu tenho um parênteses aqui. A regrinha fala pra gente que a preferência é do parênteses. Então, eu tenho que começar pelo parênteses. Então, eu vou começar resolvendo isso daqui. 5 menos 7. Ah, professor, esse 5 está sem sinal. Então, quer dizer que ele é positivo, certo? Então, é mais 5 menos 7. Cuidado que aqui nesse parênteses não tem nem sinalzinho de vezes e nem sinalzinho de dividir. Então, é aquela regrinha do mais e do menos, tá? Que é diferente da regrinha do vezes e do dividir. A regrinha do mais e do menos fala o seguinte: sinais diferentes, que é o caso, né? Um é positivo e o outro é negativo, eu vou fazer continha de menos. Então, aqui, ó, 7 tira 5, eu tenho 2. E o sinal desse 2? Ah, eu pego o sinal do maior. Quem é o maior? O 7. Então, esse 2 é negativo. Eu vou ter que manter o parênteses do 2, por quê? Porque aqui eu tenho uma divisão, ó. E esse sinal de dividir não pode ficar junto desse sinal de menos, tá? E eu copio esse 20, que eu não usei ainda. Agora sim eu posso fazer a divisão, tá? Porque só me sobrou ela. Professor, o 20 está sem sinal. Qual é o sinal dele? Que está escondido? Mais, tá bom? Vamos lá. 20 dividido por 2. 2 vezes quanto dá 20? Ah, na tabuada do 2, o 20 é o 10, né? 2 vezes 10. E o sinal desse 10? Ah, esse cara é mais, esse cara é menos. Sinais diferentes. Sinais diferentes é menos. Então, tá aí, ó. Essa expressãozinha, o resultado deu menos 10. Certo? Vamos lá na outra agora, ó. Eu tenho menos 4 vezes mais 6 dividido por menos 2 entre colchetes. Por que eu tenho colchetes aqui? Pelo seguinte, se eu não tivesse esse colchetes, eu teria que começar pela ordem, né? Qual é a ordem? É a divisão. Eu teria que começar, é a multiplicação, né? É a que vem primeiro, 4 vezes 1. E depois fazer o resultado vezes a divisão, né? Porém, eu quero começar pela divisão. Então, como eu quero começar pela divisão, eu coloquei um colchetes aqui. Porque aí a preferência é dele. Então, eu coloquei esse colchetes aqui. Porque como a preferência é do colchetes, eu vou começar pela divisão. Tá? Por isso esse colchetes. Porque o colchetes me fala para começar pela divisão. Para me dar a preferência. Então, nós vamos começar por ele, que é o mais 6 dividido por menos 2. Então, vamos lá. 6 dividido por 2, ou seja, 2 vezes quanto que dá 6, né? É o 3.
E o sinal desse 3? Ó, esse é positivo e esse é negativo, sinais diferentes dá menos. Aí eu vou manter esse colchetes aqui, por quê? Porque aqui eu tenho 1 vezes que eu não usei. E ele não pode ficar junto com esse menos do 3. Então, eu mantenho colchetes para separar. E esse menos 4 que eu não usei ainda, certo? Agora sim eu posso fazer o vezes. Então, eu vou fazer 4 vezes 3, 12. E o sinal? Esse é menos e esse é menos, sinais iguais, positivo. Tudo bem? Então, aqui eu tenho menos 12. Beleza? Esse é o resultado. Então, o que a gente tinha para falar sobre divisão era isso, tá? Uma observação aqui que eu quero fazer para vocês é a seguinte, tá? Se eu tiver, por exemplo, isso aqui, ó, 0 dividido por mais 2. 0 dividido por qualquer número, tá? É sempre igual a 0. E lembra que 0 não tem sinal, 0 é 0, tá? 0 dividido por menos 5 também vai ser igual a 0. Então, independe do sinal. 0 dividido por qualquer número é sempre 0. Agora, suponha que você tem isso aqui, ó. Menos 10 dividido por 0. Se eu estiver dividindo um número por 0, isso aqui não existe, tá? Por que não existe? Porque não existe divisão por 0 na matemática, tá? Então, se o 0 tiver aqui, ó, no começo, tá? A divisão existe e vai ser igual a 0. Se o 0 tiver aqui, ó, ele não existe, tá? Porque eu vou estar dividindo um número qualquer por 0. E isso não existe. Agora, se for o 0 dividindo por qualquer outra coisa, aí esse resultado vai ser igual a 0. Tudo bem? Então, tá aí. A aula de hoje era essa daí. E até uma próxima.